A Laura Padilha é a nossa convidada de hoje. Ela é formada em moda e, junto com a sua sócia, que é formada em administração, resolveram montar uma empresa para ajudar as pessoas a se organizarem. E elas fazem de tudo, a arrumar um guarda-roupa a uma geladeira. E ainda ensinam as crianças a como organizarem melhor os seus brinquedos. Laura, é ou não é uma santa ajuda? É uma santa ajuda, pelo menos é o que costumam falar pra gente, né? E é muito prazeroso você entrar na casa das pessoas e mudar esse hábito de organização, de consumo, de comportamento entre as pessoas da casa. Não é assim uma invasão, assim, a pessoa te convida, mas ao mesmo tempo ela não se sente às vezes invadida, eu seria assim, na super sua intimidade. A ter alguém de fora, assim, falando pra mim, como olha, é que é isso? A roupa é sua, a geladeira nem ia cogitar, porque imagina, nem sei o que tem dentro. Mas aí você fala assim, a partir de hoje, você coloca a meia aqui, coloca não sei o que lá aqui. Como é que você trabalha? Não, na verdade é um trabalho assim, muito pessoal, né? Você entrar na casa da pessoa, você ter acesso às intimidades da pessoa, aquilo que ela guarda, a rotina, o que ela faz ou deixa de fazer. Então é muito pessoal. Então a gente tenta ir com muita calma e conversando. A gente tenta mudar, na verdade, o mínimo possível da estrutura da casa. Então a gente tenta melhorar aquilo que já existe. Assim, então as pessoas têm o hábito de guardar a roupa de ginástica nessa gaveta, só se tiver num lugar muito ruim, assim. Inadequado, assim. Senão a gente vai manter aquela estrutura e só vai trabalhar dentro daquele espaço as melhores formas de dobrar, de guardar, de etiquetar, para aquilo voltar fácil. Mas vocês começam assim, o que você quer organizar isso? Você deixa a pessoa ir levando você para dentro da intimidade dela. O que a pessoa fala para você quando você chega lá? Ela quer melhorar, caber mais coisas num espaço menor? O que ela te fala? Então, na verdade, a minha empresa ela atende a várias necessidades das pessoas. Então, um nicho que a gente faz muito é mudança. Então, a pessoa vai se mudar de casa. Então, é o melhor método para você colocar. Você me liga, põe tudo na casa, aí abraço ainda. E porque lá você não tem esses vícios dos lugares novos, então é mais fácil. Agora, quando eu vou numa casa onde ela só precisa ser organizada dentro, né, desse seu endereço já, é mais difícil, existe uma resistência, mas a gente costuma fazer assim, se eu vou organizar toda a sua casa, eu vou começar assim, organizar a sua despensa. Porque eu quero que você entenda que aquilo vai facilitar a sua vida. Então você vai deixando de lado aquela resistência que você tem e vai falando, mas vai ficar tão bom que vale a pena eu abrir um pouquinho mais. Gostei da ideia da mudança, deve ser ótimo, porque a mudança dá uma preguiça, né? Dá uma preguiça, leva muito tempo, porque eu costumo falar que você tem um envolvimento emocional com as suas coisas. Então aí você vai encaixotar as fotos, você perde 2 horas, porque você começa a ver, quando fulano nasceu e tal, e aquilo te envolve. Eu tô ali para fazer o meu trabalho e de forma rápida e de forma funcional. Então você ganha um tempo, a gente costuma fazer uma mudança de uma família de 5 pessoas em 4 ou 5 dias. Então, eu tenho casa, eu tenho família... Encaixotando e desencaixotando. Encaixotando e desencaixotando. Então, é muito menos tempo. A pessoa que faz isso de forma orgânica na sua casa leva muito mais tempo para deixar tudo organizado, porque para fazer uma coisa. Se a pessoa não tiver armário para tudo, por exemplo, você acha soluções para isso também? A gente trabalha muito com pessoas que moram em apartamentos alugados, então elas não querem nem investir em criar novos armários e a gente sabe que não... furar às vezes parede, né? Não quer fazer então muito. você tem que manter algum zelo com o imóvel quando não é seu. Então existem algumas soluções, alguns móveis já prontos. E aí a gente entra com uma certa consultoria em relação a isso. Então eu busco uma solução diferente, trago para o cliente, vejo se aquilo encaixa no que ele pode pagar, no que ele está disposto a fazer naquele momento e aí solucionar aquele problema. Ô, Laura, mas por que as pessoas são desorganizadas? É falta de tempo? O que leva uma casa a ser desorganizada? Olha, eu costumo dizer que existem os 2 tipos de desorganizados. Tem os desorganizados crônicos, que eu costumo falar que assim, não importa o que você faça para facilitar, você vê que ele está se esforçando, mas Mas isso não é porque é uma coisa que você aprende, que você deveria ter aprendido quando você era criança e não te ensinaram? Com certeza. Porque eu vejo, por exemplo, esse bando de gente que não lava a louça,
É porque não aprendeu. Não aprendeu, não é hábito, Não teve né? ninguém em cima falando, você vai fazer de qualquer jeito. É. Então você chega na vida adulta, você não quer fazer. Você tem É um a mesma exemplo coisa. assim, de desorganização que você foi contratada, que você teve que realmente mudar a Olha, cabeça das pessoas? Eu costumo dizer que o pior cômodo da casa das pessoas é quando a pessoa fala assim, eu tenho um quartinho. É aquele quartinho Você assim, imagina. tudo É o da quarto da casa que bagunça. precisa ser desovado mora Tá naquele Eu quartinho. tenho um, eu vou confessar. Viu? Todo mundo Eu tem. tenho horror dele, Eu mas não ele tenho. está lá. E eu sempre planejo dar fim a ele e eu penso que tá aqui não tem pra Meu onde apartamento ir. é pequeno que eu não tenho. Mas Ai. eu penso assim, que na organização, em ser funcional, né? Que nem eu falo assim, eu tenho um lado do guarda-roupa que é de academia. Top, todos na mesma gaveta, com regatas. Camiseta com manga na gaveta de baixo. Shorts na outra gaveta. Nossa, você as tem um calças trilhão de na outra gavetas, gaveta. então não é Não, são possível. 4 gavetas de roupa de academia. As meias estão numa outra. 4 só de roupa de academia? Tipo, Malha, hein? Fazer consumo consciente? Não, Mariana. eu falei que tinha 6 pares de tênis. Falei, não faço consumo consciente. Ah, bom. É que eu Nossa, sou você muito foi na minha casa, cuidadosa já ao estou lavar as minhas horrorizada. roupas e elas duram muito. Também tem isso. Justifique como quiser. Eu acho que o grande desafio é você conseguir fazer com que as pessoas comecem a se reorganizar novamente, né? Você já teve que ser recontratada para reorganizar o que você já tinha organizado? Então, o nosso trabalho, a gente sempre vai na casa da pessoa, faz lá o que ela precisa, então às vezes é a casa toda, às vezes é um cômodo, e dali 3 meses a gente faz uma manutenção. Dá uma visitinha. A manutenção, ela quer dizer, vamos lá ver se eles conseguiram Eu implantar manter. o que eu... Mas você avisa que você vai? Não, eu aviso, a gente marca um horário, e aí eu Eles vão já deixar tudo costumo pronto. falar assim para cliente. E aí, eu vou fazer uma visita ou eu tenho que ir com mala e cuia para trabalhar? Porque às vezes eu vou fazer uma visita e eu preciso remoldar algumas coisas. Ela é igual a Super Nene. Ela volta mais depois pra ou ver se menos. rolou. Pra ver o resultado. Porque às vezes, o que acontece? É a sua casa, é a sua rotina. Então, às vezes, eu mudo alguma coisa de lugar e aí, a hora que eu voltar lá, você vai Voltou falar de assim, novo. não funcionou pra mim. Eu não consegui habituar que aqui ficam os remédios, porque a vida inteira os remédios ficam... Então, vamos voltar para aquele lugar. Eu acho que o principal de atender o meu cliente é que ele fique satisfeito e que isso funcione pra ele. Então, eu costumo falar assim, eu gosto de deixar as coisas bonitas, mas o meu primeiro, a minha função funcional. é o funcional. Precisa estar prático, precisa estar fácil. E Precisa combinar claro com a que pessoa, precisa estar né? bonito, mas em primeiro lugar precisa funcionar na Deixa casa. eu só voltar numa coisa que você estava falando. Você falou que tinham 2 tipos de Pessoas desorganizadas. Eu estava falando de ensinar a criança, mas você sabe que eu acho que isso tem muito a ver com personalidade. A minha filha, ela é completamente desorganizada e a gente fica em cima dela o tempo inteiro. Ela chega, tem um sapato dela ali, um negócio dela aqui, ela vai andando pela casa e largando as coisas. Por mais que você fique em cima, você vê que ela não corresponde. Sabe? É o que a gente costuma falar. Vocês brincar, treinam, né, que é as crianças, o né? Como é que é crônico, isso? né? Nossa. Não, as crianças a gente costuma... A gente foi muito feliz com vários clientes que a gente teve que tinha criança. Primeiro, em relação ao desapegar das coisas, que é uma coisa que você precisa ensinar desde pequeno. Viu, Mariângela? Hoje em dia, você vai numa casa de uma criança, ela tem muito brinquedo, muito mais do que ela precisa. Então, ela faz aniversário, ela ganha muito mais brinquedo. Então, a gente tenta conversar com a mãe pra gente ter umas estruturas. Então, assim, fez aniversário, ganhou lá 50 presentes, vamos guardar um pouco, brinca um pouco, dali 2 meses você tira do armário aqueles novos e vai trocando, porque a criança não precisa estar com aquilo tudo ali o tempo todo. Pra ser feliz, né? Rapidinho, quem é mais organizado? Homens ou mulheres? Ou desorganizados? Ou isso não tem nada a ver com o sexo? Não, isso eu acho que não tem muito a ver, mas com a nossa experiência de empresa até hoje, a gente chegou à conclusão de que homens são mais organizados. Mais organizados que as mulheres. Você não Será que é conhece porque o as meu mulheres lá de casa? consomem muito? Ela conhece o meu. Consomem mais? Possivelmente. A organização e o consumo consciente tem relação, então? Absolutamente. Eu acho que tem muita relação. Eu acho, a gente costuma dizer assim, que a pessoa apresenta o armário e fala assim, eu tenho esse armário aqui de 8 portas, 6 são minhas, 2 do meu marido. Então, se você pensar que ele só tem 2, aí ele ser organizado em 2 é mais fácil do que você ser organizado em 6. Então, eu acho que tem muito a ver com o consumo, com o volume, com a variedade. A mulher tem muito mais variedade de peças Pode no se quesito organizar roupa. mais, né? Então, Mas eu tenho um hábito também, viu? Se eu compro uma calça, ou se eu ganho uma calça, eu tiro uma do guarda-roupa. Eu também, uma essa é regra a de ouro, regra. Mas eu é. não tenho só 2 pares de tênis, eu confesso. Ó, agora você que já o tem a tempo dica, acabou, né? né? Agora você tem a dica, né? Isso. Se organiza e consome consciente. Exatamente. Laura, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. E no próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre organização de mala. Você sabe organizar a sua mala?